Daí, pessoal, mais uma resolução. Sejam x e y números tais que a razão entre x e y é igual a 0,5. É correto, então, afirmar que a razão entre 3x e 2y é igual. Bom, então ele está me dizendo o seguinte, ó, que a razão entre x e y é 0,5. O que é a razão entre dois valores ou duas grandezas? Razão é a comparação entre duas grandezas. Por exemplo, se eu falo assim, ó, só para exemplificar uma parte teórica introdutória. Se eu digo que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 2 para 7, significa que a cada 2 homens, então esse 2 se refere aos homens, eu tenho para cada grupo de 2 homens, eu tenho 7 mulheres. Ou seja, num grupo de 9 pessoas, 2 são homens e 7 são mulheres. Okay? Então isso é a razão, é a comparação entre duas grandezas. Nesse mesmo exemplo aqui, se eu digo, por exemplo, então, que eu tenho 10 homens numa certa situação, observa então, para manter essa razão, ou ainda para que seja uma situação de proporção, uma situação proporcional, uma igualdade entre razões, observa que o 2 aqui, ó, ele foi multiplicado por 5. Então eu faço a mesma coisa com o 7, também é multiplicado por 5. E eu tenho 7 vezes 5, 35. Então, uma situação onde eu tenha 2 homens para cada grupo de 7 mulheres é a mesma, em termos de razão, que 10 homens para 35 mulheres. Então, estou comparando a razão, é uma forma matemática de expressar a comparação, né, a relação entre quantidades de grandezas ou de duas grandezas. Ok. Feito isso, vou então passar para o exercício. Então ele diz que a razão entre x e y é 0,5. Então a razão, a comparação de x com y, e sempre a grandeza que é citada primeiro fica em cima e aquela grandeza que é citada depois fica embaixo. Então a razão entre x e y é x para y, x em cima do y. E aí diz então que x para y é igual a 0,5. E a pergunta é, como fica a razão 3x para 2y? Ok? Bom, como é que eu posso estabelecer isso? Uma forma bem simples, ó, é isolar esse x, fazendo a falsa passagem, jogando esse y para lá. Aí eu tenho que x é igual a 0,5y. E aí, então, no lugar desse x, eu coloco, então, 3 vezes 0,5y. E aqui embaixo continua 2y. Já posso, de pronto, cancelar y com y. Na parte de cima eu tenho 3 vezes 0,5, isso dá 1,5. E aqui sobre 2. E 1,5 sobre 2 é o mesmo que 0,75, que está na letra C. Ok? Então essa aí foi a nossa resolução de um exercíciozinho, de certa maneira simples, sobre razão entre grandezas. Ok? Então era isso. Espero ter aproveitado. Obrigado pela visita e até a próxima.